Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ValiaCast, nosso encontro mensal para falar um pouquinho de resultado e o cenário macroeconômico que foi pano de fundo para o mês. Começando pelos resultados, a nossa renda fixa consolidada subiu 1,05 no mês, a renda variável subiu 5,11%, o segmento de estruturados subiu 0,96%, o segmento de exterior ele teve uma queda de 10,16%, o segmento imobiliário subiu 0,56% e o segmento de operações com participantes subiu 1,17%. Todos esses resultados são do consolidado da Valia. Passando ao cenário macroeconômico, o que a gente viu de destaque no mundo? Acho que o mês de janeiro ele já estava marcado pelo aumento das tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia, com sinalizações dos Estados Unidos em impor sanções econômicas, que poderia retardar o ritmo de crescimento global e deteriorar a relação entre os dois países. Isso trouxe uma maior volatilidade aos ativos de risco globais e aumentou já os preços do petróleo. A inflação americana, por sua vez, continuou subindo e atingiu 7,5% acumulados em 12 meses. Esse é o maior número desde a década de 1980. Além do valor elevado, existe um receio que essa inflação seja mais persistente, o que afeta os impactos em preços que são, digamos, duradouros, como por exemplo o de aluguéis, do segmento de habitação. Com isso, diversos membros do Banco Central americano começaram a falar sobre o encerramento do programa de compras de ativos e a subida dos juros já no curto prazo. Essa postura ela foi reforçada pelo fato de que a economia americana ela segue aquecida e cresceu 5,7% em 2021, também sendo o ritmo mais forte desde a década de 80. Na China, o combate à variante Ômicron foi bem sucedido, eles tiveram alguns fechamentos pontuais que afetaram pouco a atividade. Além disso, como o mercado antecipava, os estímulos monetários eles foram concedidos pelo Banco Central chinês, numa tentativa ali de conter a queda do ritmo de crescimento, que, aliado ao impulso fiscal que foi dado já no final do ano passado, deve conseguir colocar a economia chinesa no alvo de crescimento de 5%. Falando de mercados, com essa postura mais dura dos bancos centrais, as bolsas de valores internacionais fecharam o mês em baixa, com o índice MSCI World caindo 5,29%. O mercado americano, por sua vez, ele representado aqui pelo S&P 500, ele ficou em linha com esse índice global, uma queda de 5,26%. Passando ao Brasil, esse mês conturbado para os ativos internacionais, a gente foi um destaque positivo. Tanto o Brasil como outros mercados emergentes, atraindo fluxos de capitais em busca de empresas descontadas e taxas de juros mais altas. Em termos de pautas econômicas, no Congresso, elas seguiram relativamente esvaziadas, ainda com algum foco na PEC dos combustíveis, que vem sofrendo mudanças por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em termos de atividade, o IBC-BR, que é uma prévia mensal do PIB, ele registrou um incremento de 0,33% em dezembro ante novembro. Uma desaceleração frente ao mês anterior, mas registrou uma alta de 4,5% no ano de 2021. É de se esperar que o PIB seja em linha com esse 4,5%. O resultado desse mês foi influenciado positivamente pelo setor de serviços, que vem subindo com a reabertura econômica em contraste com a indústria e o comércio. Passando à inflação, o IPCA de janeiro ele teve alta de 0,54% no mês e passou a acumular alta de 10,38% nos últimos 12 meses. O maior impacto desse mês ele seguiu no segmento de alimentação em domicílio, com uma alta generalizada dos subitens, especialmente nas carnes e nas frutas. Por outro lado, o grupo de transportes, que é um outro grande grupo do IPCA, recuou, fruto de queda no preço das passagens aéreas e dos combustíveis. Falando de mercados, na nossa bolsa local, aqui representada pelo Ibovespa, subiu forte, 6,98%. E o destaque positivo foi o setor financeiro e o imobiliário, ambos subindo acima dos 2 dígitos. Na renda fixa, as taxas de juros pré-fixadas apresentaram alta média de 60 pontos base em todos os vencimentos. Já nas NTN-Bs, as maiores altas se concentraram nos vencimentos curtos, até 2025, com 69 pontos base de elevação em média. Enquanto isso, os vencimentos longos tiveram uma alta um pouco mais moderada, por volta de 22 pontos. Era isso para esse episódio, pessoal.
Fico no aguardo de vocês para o próximo. Um forte abraço.